Gilson, bem-vindo ao Espiritismo BH. Obrigado, Marcelo. Fico muito contente de estar com você mais uma vez e com todos aqueles que têm acessado esse site, que têm cumprido um papel extraordinário, para todos nós. Ficamos agradecidos a vocês, que coordenam este site, e a Deus pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre as curas de Jesus. A primeira pergunta é: por que razão Jesus, em sua curta passagem pelos planos materiais da Terra, realizou tantas curas? Quais teriam sido os objetivos do Mestre? Fico muito feliz de estar aqui para conversarmos a respeito dos prodígios do Cristo. Nós temos uma necessidade imensa, sobretudo na nossa atualidade, de recordarmos não só os feitos do Evangelho, mas, sobretudo, as lições que o Cristo nos trouxe, que são essenciais à nossa evolução, à melhoria do nosso planeta, à reforma da humanidade, enfim, à felicidade de todos nós. O Cristo viveu numa época em que o mundo ainda estava submetido a regimes bastante selvagens de vida, ainda graçava uma ética animal em que o homem dominava o próprio homem e ele não conhecia o amor. Cristo veio nos trazer a lição do amor para reformar o espírito humano e preparar-nos para uma vida superior. Enfim, veio nos resgatar da inferioridade que nos achávamos. Mas para que a sua mensagem fosse compreendida pelo homem, sobretudo daquela época, ele necessitava mais do que uma linguagem contundente. Ele precisava de feitos que demonstrassem ao homem o poder do amor. Portanto, Cristo, nas suas curas, ele nos demonstrou o extraordinário poder que o amor tem de sanar os nossos males. A palavra do Cristo era ainda uma palavra de consolo. E nada mais consola o ser humano do que sanar as suas dores, do que acalmar as suas enfermidades. De forma que as curas de Jesus, elas vieram não só demonstrar o poder do Cristo, o poder do amor, mas elas vieram também sacudir o homem para que o homem pudesse despertar e erguer-se para a trajetória superior do Espírito. Então Cristo precisou realizar verdadeiros prodígios. E as curas, evidentemente, representam o maior feito do Cristo. Nós podemos examinar, por exemplo, os Evangelhos, fazendo uma coletânea de todas as curas do Cristo, todos os aparentes milagres que ele realizou. Nós vamos nos encontrar com o relato de 31 feitos extraordinários que o mundo chama de milagre. Desses 31 aparentes milagres, nós contamos com 23 curas. Portanto, as curas representam a maior parte dos feitos do Cristo, dos prodígios do Cristo. E dentre essas curas, nós contamos 6 processos de desobsessões, que são expulsões de espíritos malignos, E entre os outros nós vamos encontrar as curas famosas, dos paralíticos, dos cegos, dos leprosos, de um hidrópico, da mulher hemorroísa, e várias outras curas, mas devemos chamar, sim, bem atenção também para 3 extraordinários feitos do Cristo que foram considerados as ressurreições. Foram 3 ressurreições, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, e do filho da filha de Jairo, Essas 3
Esses 3 relatos nos contam então que Cristo retirou da morte espíritos já dados como mortos, né? Mas o Cristo realizou as suas curas também porque ele precisava atender à lei. Ele viera cumprir um importantíssimo papel na nossa humanidade, tanto que marcou uma época. E o profeta Isaías já dizia, né, em uma de suas passagens, que ele iria tomar sobre si as nossas dores e carregar as nossas enfermidades. Isto marcaria a presença do Cristo entre nós, aquele que tomaria sobre nós as nossas dores e carregaria as nossas enfermidades. Ou seja, Cristo atuaria essencialmente no sofrimento humano, porque nós, como espíritas, sabemos que a dor é produto do mal, é produto da derrogação da lei do amor. Então, se o Cristo veio trazer-nos a lei do amor, ele veio nos curar. Portanto, a cura caracteriza os prodígios do Cristo, né? Tanto que ele foi chamado, com muita propriedade, do médico de almas. Foi o grande médico, eu considero o maior médico que já existiu na Terra, o Cristo, né? Porque as suas curas, a sua atuação como terapeuta, como médico, excedem muito todas as ações médicas, até mesmo modernas, né? O homem ainda não conseguiu atingir esse desiderato terapêutico que o Cristo desempenhou entre nós, né? Então ele veio cumprir esse papel. Quando nós nos lembramos, por exemplo, né, de João Batista, que começou a batizar e chamar os fiéis para se arrependerem, anunciando, né, a vinda do Cristo, ele então perguntou se aquele que chamavam de Jesus seria o Cristo. Os discípulos trouxeram esta interrogação, né, vinda de João, e Cristo respondeu, né, que dissessem a João que os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os paralíticos levantando, os leprosos estão sendo limpos. Cumpria-se a profecia de Isaías, ele era o Cristo. Gilson, você por algumas vezes aí citou a palavra milagre. Para a doutrina espírita, as curas que Jesus realizou são consideradas milagres? Nós chamamos de milagre, e Kardec nos explica isso muito bem no livro A Gênese, chamamos de milagre aquilo que não podemos compreender. Portanto, na lei de Deus, na perfeita lei de Deus, não há existência de milagres. O fato milagroso ou sobrenatural é aquele que aos nossos olhos nos é incompreensível. Portanto, na realidade não existe milagre. O milagre é uma derrogação de leis naturais. E como Cristo bem nos afirmou, ele não veio derrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Portanto, ele mesmo não poderia realizar um fato extranatural, derrogando fundamentos biológicos, fundamentos naturais da vida humana, da vida biológica. Ele não poderia realizar verdadeiros milagres. Portanto, milagre é simplesmente o que nós não compreendemos. Por exemplo, um indígena perdido numa floresta que não tenha contato com a civilização humana, ele irá considerar milagrosos os nossos aparelhos. Uma simples lanterna será algo sobrenatural aos seus olhos, porque ele não entende o funcionamento e os princípios que movem aquele dispositivo. Assim, o homem considerou as curas de Cristo milagrosas porque ele não pode alcançar, até então, não pôde alcançar, como que elas se realizavam. Mas talvez seja interessante nesse instante, nós nos lembrarmos das ressurreições realizadas pelo Cristo, os ressuscitamentos que o Cristo realizou, e muitos consideram como verdadeiros milagres, seres humanos já dados por mortos,
voltarem à vida. Mas se nós formos analisar, inclusive, a própria palavra do Cristo no Evangelho, nós vamos ver que, de fato, Jesus não restituiu à vida espíritos que já haviam desencarnado. Aqueles seres estavam ainda unidos aos seus corpos. Eles passavam por um processo de catalepsias, aparentes mortes, que na época, evidentemente, o homem não reconhecia como uma verdadeira morte. E o próprio Cristo fala, né, ao referir-se ao filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né, dizia o Cristo, a menina dorme, né, querendo dizer, ela não estava morta. E o próprio Lázaro, né, dizia-se que já havia 4 dias que ele estava enterrado, e o Cristo foi até a sua catatumba, né, sua tumba. As irmãs de Lázaro, né, ficaram apenadas do Cristo entrar naquele ambiente, porque certamente o corpo já estaria em estado de avançada deterioração. Mas o Cristo sabia que ele não estava desencarnado, o espírito estava presente, ele estava no estado cataléptico. Então o Cristo convocou-o a retornar à existência, porque havia ainda uma etapa a ser cumprida para aqueles espíritos. Aqueles espíritos não haviam chegado para eles o momento da morte. Então nós estamos aí diante, mais uma vez, de um verdadeiro milagre. É extraordinário o fato de que o Cristo, né, mesmo à distância, ele identificou a situação daquelas entidades, daqueles espíritos, né, e percebeu neles, né, a necessidade de que eles voltassem à vida. Você está querendo dizer que, vamos supor, no caso do Lázaro, o espírito que se chamava Lázaro, né, ainda estava ligado ao corpo físico através do seu perispírito. Certamente. Se tivesse havido um rompimento definitivo dessa ligação, aí não seria mais possível fazer. Não seria possível, seria derrogação da lei, o que o Cristo não faria. Evidentemente que não, né? Se havia sido cumprida a etapa daquele espírito, ele foi desprendido, né? O seu perispírito já estava completamente liberto e o corpo físico já em estado de decomposição cadavérica, seria impossível. Não há como sustentar a vida. Não há, evidentemente, como restituir aquelas células às suas integridades, né? Evidentemente que não, né? Mas o fato surpreendeu, sobretudo, o povo da época, e isso era necessário para chamar a atenção, exatamente para a mensagem que Jesus trazia, evidenciando ao homem que a sua mensagem tinha o mesmo poder dos seus feitos. Ô Gilson, e você considera que as pessoas que Jesus curou foram privilegiadas? Ou seja, houve interrupção de algum processo kármico para essas pessoas? Essa pergunta me é um pouco complicada, porque eu fico me imaginando num lugar de um doente que tivesse recebido a bênção do Cristo. Como, né, seria uma lembrança que nós guardaríamos pelo resto das nossas reencarnações, né? Oh, eu sou aquele que Jesus, né, devolveu a visão, limpou da lepra, né? Seria realmente uma lembrança fantástica, né? Sem dúvida. E essas almas, até certo ponto, nós podemos dizer que elas foram beneficiadas pelo contato, né, com Jesus, né, numa situação extraordinária. Evidentemente que não podemos considerar para essas pessoas o critério de privilégio, né? Eles fizeram por onde estar ali, naquele instante, né? Naquele lugar, para que Jesus os curasse. Eram espíritos que, evidentemente, haviam sido selecionados pela vida. Espíritos já preparados, né, já nasceram preparados, aguardando o contato com Cristo. Então, aquelas pessoas, elas já estavam no final de um processo kármico, já aguardando aquele toque divino de Jesus para que os seus processos de cura se efetivassem, mas eles estavam preparados. Cristo não interferiu no karma de cada um, evidentemente que não, porque mais uma vez seria
a derrogação da lei, e Cristo não derrogou a lei. Então ele não interrompeu o karma, né? Ele não retirou processos evidentemente necessários à evolução espiritual daqueles indivíduos, porque isso seria um contrassenso, sobretudo para o Cristo, né? Interferir na vida de um indivíduo que requer uma determinada aprovação para sanar lesões conscienciais que ele traz, seria muito mais do que um benefício, seria até um prejuízo. E Jesus falou isto, né? Ele se referiu várias vezes, né? Que ele não poderia curar todas as pessoas. Havia aqueles que o ouviam, não entendiam, e ele não os curaria, né? Então ele nos disse, evidentemente, que existiam pessoas preparadas para serem curadas por Jesus, e Jesus as identificava com precisão. Jesus sabia, conhecia a história de vida de cada um, sabia que aquele indivíduo estava já prestes a terminar o seu processo kármico, precisava apenas do seu toque, o toque do amor, né? Para que a cura se efetivasse. A gente percebe que Jesus curou os mais diversos tipos de enfermidades, como atrofias, lepra, cegueira, etc., né? Há algum simbolismo em cada tipo de cura, em cada tipo de enfermidade? Jesus foi um médico completo, né? Nós pensando nisso ficamos admirados, né, Marcelo? Ele foi um clínico, né? Curou a sogra de Pedro de uma enfermidade aparentemente infecciosa, né? Ele foi um ortopedista, curou diversos casos ortopédicos, né? Ele foi um oftalmologista, cuidou, né, de tantos olhos enfermos, né? Ele foi um dermatologista, um infectologista, curou casos de hanseníase, mas ele foi ainda muito mais. Ele foi um ginecologista, né? Curou a mulher hemorroísa. Ele foi um neurologista, né? Ele curou casos aparentemente de epilepsias, né? E ele foi um psiquiatra também extraordinário, além de distribuir consolo e fé, que é o melhor remédio para a alma do homem. Ele tratou os possessos, os lunáticos, né? Que hoje são considerados casos psiquiátricos. Então ele foi um médico completo, ele atuou em todas as especialidades médicas, né? Nós dizemos que a casuística de Jesus é completa. É claro que quando nós vamos ao Evangelho e analisamos cada caso em particular, lendo com detalhes as descrições dos Evangelhos, nós vamos nos deparar com diversas simbologias que podem ser extraídas de cada caso, né? E são estudos mais profundos que precisariam ser particularizados, mas é possível tirarmos, sim, simbologias para todos nós, né, dessas curas, mesmo porque, ao efetuá-las, Jesus nos deixou exemplo de como agirmos, né, tanto quanto nós nos enfermamos, como quando nós nos colocamos na situação de terapeutas. Está tudo inserido ali. Dizemos que as curas do Cristo, elas representam para nós um sistema médico completo, né? E de forma que cada caso admite sim uma simbologia. Aliás, todo o Evangelho, né, Marcelo? Todo o Evangelho está riquíssimo de simbologias importantíssimas para nós, o que faz do Evangelho um livro sempre atual. É curioso isso, né? Tem 2000 anos o Evangelho ainda nos serve às nossas vidas atuais, às nossas atribulações modernas, né? Nós vamos ainda nos situarmos dentro do Evangelho com precisão, como se ele fosse atual. Por isso é um livro que não sai de moda nunca. Wilson, você poderia então ilustrar um caso deste simbolismo com relação a um certo tipo de enfermidade? Todas as enfermidades descritas no Evangelho, nós podemos nos situar nelas, dentro de simbolismo, sem que necessariamente tenhamos aquela enfermidade. Então, por exemplo, o cego dos olhos, né, ele pode ser remetido para a nossa cegueira espiritual.
a cegueira da alma, né? Em que nós, evidentemente, não enxergamos como e o que convém, né? Então somos cegos diante da lei de Deus, diante da sabedoria divina, que precisamos, né, ter os olhos espirituais abertos para divisarmos, né, as leis universais e segui-las com sabedoria, né? A paralisia física, ela traduz também nas nossas paralisias espirituais, né? A paralisia do ânimo, da disposição, né? A indisposição ao trabalho e a caminharmos com as nossas próprias pernas, né? A estarmos sempre dependendo dos outros para, né, nos transportarem, digamos assim, né, através da vida, enquanto que nós temos que tomar a nossa maca e seguir com os nossos próprios pés, né? Nós vamos encontrar extraordinárias simbologias aí, né? O homem tendo que fazer o seu próprio esforço, né, de assumir a sua bagagem, né, de assumir o peso que ele transporta na vida, né, e caminhar-se adequadamente, né, seguindo a lei de Deus, para que ele não adoeça, né? E por aí vai, né? A lepra moral, né? E os nossos processos obsessivos, então, nós vamos todos encontrar ali no Cristo, né? Não que a gente necessariamente precise de processos, né, de desobsessões de entidades que se apossam da nossa vontade em casos extremos, mas nós somos, evidentemente, né, obsediados por tantas fantasias, tantos desejos, né? Obsidiados por nós mesmos, pelos nossos enganos, por vezes por apegos excessivos, né, a bens irrisórios, geram em nós obsessões e nós precisamos ser exorcizados pelo Cristo, né? Como explicar o mecanismo das curas à distância, como no caso do filho do oficial de Herodes e do servo do centurião? Evidentemente que Cristo agia num plano inacessível à compreensão humana, mas o plano que Cristo atuava é o plano da imponderabilidade. Para este plano não há distância, não há necessidade de aproximações físicas ou de toques físicos, porque Cristo atuava, então, a nível das energias sutis, né? E as energias sutis, elas caminham por outras dimensões que não o nosso espaço e tempo. Então, Cristo não precisava estar presente para efetuar um processo de cura. Entendemos sim que, por vezes, o doente necessitava da presença do Cristo. O doente precisava ter ali diante dos seus olhos um efeito físico para que ele acreditasse subordinado a um processo terapêutico. Mas o Cristo, evidentemente, dispensava, né, qualquer meio material ou o simples toque das suas mãos não era uma necessidade para que ele efetuasse a cura. Cristo atuava mediante uma inteligência inacessível para nós, porque trata-se de um espírito de altíssima envergadura evolutiva, um espírito divino, né? Um espírito que podemos chamar de espírito puro, visitando as plagas terrestres, né? E ele estava em íntima relação com Deus, ou seja, a sua inteligência era uma inteligência extraordinária. Ele dominava fenômenos físicos e leis biológicas com uma extraordinária facilidade mediante a sua sabedoria, né? Então ele manipulava forças sutis, e essas forças sutis interagem com a matéria viva, né? Com os enfermos, promovendo então verdadeiras modificações no campo perispiritual dos indivíduos e, consequentemente, com a melhora física, né? Nós temos um caso interessante no Evangelho em que um único paciente, né? Nós gostamos de nos lembrar disso. Um único paciente, um cego, ele teve um processo de cura diferente dos outros, né? Para que ele se curasse, Cristo misturou a sua própria saliva à terra, fez um barro e aplicou sobre os olhos daquele enfermo. Vocês sabem, evidentemente, desse caso, né? E nós ficamos pensando se isso acontecesse hoje, né? É muito curioso, né? A gente ter a coragem, né, de deixar com que alguém lhe ponha sobre os olhos, né,
terra com saliva, né? Ele poderia, né, esse terapeuta estaria correndo o risco de passar por um processo, né? Processo judicial, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Mas aquele homem, ele tinha fé. E por sinal, esse cego, ele era o cego de nascença. Ele era um cego que nunca tinha visto né? Mas ele precisava de um toque físico. Sim. Diferentemente dos outros, ele tinha que sentir a ação de alguma substância sobre os seus olhos, né? Então, Cristo, conhecendo a necessidade especial daquele doente, ele adotou esse procedimento, não porque esse procedimento fosse indispensável, porque Cristo poderia curá-lo sem esse artifício, né? Mas aquele artifício era necessário ao paciente. O paciente precisava sentir que algo físico estava sendo feito por ele para que ele desencadeasse o seu processo de cura. Então, ele sentiu o toque daquela substância sobre os seus olhos, né? E nós também devemos ressaltar aqui que a saliva do Cristo estava carregadíssima, né, de energias benéficas e curadoras, né? De forma que aquilo só poderia fazer bem, né? Sem dúvida. Agora, você mencionou a sogra de Pedro. Então, a cura de um parente, né, como é esse caso, foi curado um parente de um apóstolo. Ela tem algum significado especial? A cura da sogra de Pedro tem sim um significado especial, né? Primeiramente, você poderia ressaltar mais uma vez a existência do privilégio. Ela foi privilegiada por ser sogra do Pedro, né? E que se talvez fosse sogra de outra pessoa, não teria tido esta oportunidade. Evidentemente que ela fez por onde merecer, né? Um espírito que estava situado, né, num dia, no local, e estava já, né, registrado, né, na sua história de vida, que ela passaria por aquele processo, né? Mas o simbolismo que ressalta-nos aí aos olhos, né, a princípio, é a simbologia da sogra, né, Marcelo? Isso aí chega a ser, né, motivo de anedotas, né, motivos de gracejos, né, e costumeiramente, né, sobretudo os homens, né, têm dificuldade com as sogras, né? Mas a sogra de Pedro era uma pessoa muito querida a ele, né? Tudo nos leva a crer que ela vivia ali com a família de Pedro, né? E então ressalta para nós a necessidade de nós aceitarmos os nossos, né, parentes e os parentes, né, que achegam-se às nossas famílias através do matrimônio como verdadeiramente pertencente aos nossos laços consanguíneos, né? Então, fica aí o convite, né, para amarmos as nossas sogras, né? Como Pedro amava a sua sogra, a tal ponto de que ela esteve ali, né, recebendo a bênção de Jesus. Mas outra simbologia interessante dessa passagem é que a sogra de Pedro, ela estava com uma febre, né? Possivelmente um resfriado muito forte, ou algo assim, né? E com o toque de Jesus houve um aceleramento dos seus processos curativos, né? Nós não podemos pressupor que Cristo tenha simplesmente eliminado aquela enfermidade de uma maneira milagrosa. Não acredito nisso, né? Acredito que sim, que Cristo tenha acelerado os próprios processos orgânicos da sogra de Pedro que levaram-na, né, a contornar aquele pequeno episódio enfermiço de uma forma mais rápida, né? Porque de outra maneira Cristo teria realizado uma ação terapêutica que nós chamamos de supressão, que é simplesmente você eliminar a manifestação da enfermidade de forma artificial, sem permitir uma evolução natural daquela enfermidade, né? Cristo não faria isso, né? Não iria impor um bloqueio a um processo que, de certa forma, é útil ao indivíduo, né? Mas o que ressalta também aos nossos olhos nessa passagem é que a sogra de Pedro, tendo-se curada, ela retornou ao trabalho. Ela foi servi-los, né? Isso para nós é uma simbologia muito importante, né? A simbologia de que o trabalho é
um medicamento para nós. E que se nós temos saúde, temos a obrigação de trabalhar. Ou seja, nós não deveríamos, como é um hábito comum na nossa sociedade, muitas vezes, usarmos a doença como um artifício para não trabalharmos. Ou utilizarmos-nos, por vezes, de enfermidades leves para justificar nossas ausências ao trabalho. Isso é tão comum nos dias de hoje, né, Marcelo? Sobretudo nos serviços públicos, né? Nós observamos como que o funcionário público ele vai buscar atestados, ele solicita, repetidas vezes o atestado para o seu afastamento, porque ele sente isso, sente aquilo, e o médico muitas vezes observa que não se justifica, o indivíduo se valer tanto da enfermidade para não trabalhar, Então, o trabalho é um benefício contra a nossa enfermidade. Nós devemos usar o trabalho como medicamento para nos mantermos rígidos. Hoje a ciência já sabe, que o homem, se ele parar de trabalhar, sobretudo quando aposentamos, e se ele se dedicar ao absoluto ócio, ele vai envelhecer e vai adoecer de forma mais grave e mais rapidamente do que aquele indivíduo que trabalha, que continua, de certa forma, desempenhando uma função na sociedade, realizando atividades úteis para o seu semelhante e para si mesmo. Então, vamos trabalhar quanto pudermos. Não se justifica nós nos entregarmos ao ócio ou simplesmente utilizarmos-nos de pequenas queixas para nos afastarmos do trabalho. Lembrando da sogra de Pedro, ela estava doente, ela recebeu a bênção do Cristo, ela se sentiu bem, possivelmente ela talvez não tivesse plenamente curada ainda, acredito, Se ela tivesse atravessando uma gripe, certamente ela ainda teria sintomas remanescentes, mas ainda assim ela dispôs-se ao trabalho, realizando a conduta adequada. Gilson, existem diversos casos relatados nos evangelhos de desobsessão, como você já havia mencionado, e em alguns deles, a simples presença do Cristo já afastava os espíritos obsessores. Comente, por favor, a respeito disso. Ficamos imaginando a extraordinária luz espiritual que Jesus irradiava. Nós não podemos conceber isto, A aura do Cristo e o seu extraordinário poder, Isso certamente era visível às entidades desencarnadas, que ao perceberem inundadas por aquela luz extraordinária, certamente eles se inibiam, se modificavam, acatavam, a ordem do Cristo para se retirarem, de suas aparentes vítimas, porque o obsidiado é um aparente vítima, É o algoz de ontem, não é isso? Portanto, bastava a simples presença de Jesus e até mesmo a distância, Jesus poderia atuar sobre essas entidades, afastando-as de seus obsidiados. Nós devemos observar aí que o Cristo foi muito criterioso ao realizar esses aparentes exorcismos, essas desobsessões, O Cristo, ele sabia, como hoje sabemos, que se o exorcizado, o obsidiado, ele não modificar o seu campo interno, de pouca valia tinha afastar dele as entidades que o assediavam. Eles a atrairia novamente, Cristo nos disse isso quando se referiu à casa que torna-se limpa, E o espírito chama outros companheiros e voltam à casa, Então há necessidade de que a casa seja modificada, a casa seja reestruturada segundo bases evangélicas, para que o indivíduo esteja devidamente protegido contra os processos desobsessivos. Mas a atuação do Cristo era preponderante. Ele atuava com autoridade. Até hoje nós estamos lutando com os processos obsessivos, as casas espíritas trabalham nas reuniões de desobsessão para afastar entidades, e nós estamos sempre nos recortando do Evangelho,
nesses extraordinários feitos em que a simples presença de Jesus era suficiente para inibir a entidade obsessora, para modificar os seus propósitos, né, para transformá-la, né? Mas é claro que nós não podemos conceber que Cristo expulsava demônio, hein? Né? Ele arrancava a entidade das pessoas, né? Com uma certa violência. Isso não se faz, evidentemente. Então, Cristo simplesmente, né, através da sua aura amorosa, ele sugeria aquelas entidades, né, que estavam ali entrelaçadas naquele conúbio, que resolvessem as suas questões de forma diferente, através do entendimento, da bondade, do amor, né, arrefecendo os ódios, para que aquele processo se modificasse, né? Esta é a verdadeira desobsessão, aquela que parte da modificação tanto do obsidiado quanto do obsessor, porque do contrário acontece o que o Cristo mesmo nos disse, né? A casa é limpa, mas as entidades retornam depois, convidando outras ainda piores, né, para ocuparem aquela casa, se a casa não é preenchida com sentimentos elevados, né? Gilson, quando Jesus perpetrou essas curas, ele também estava exemplificando para nós o que nós teríamos condição de fazer em algum tempo. Você diria que nesse caso, por exemplo, nós, tendo os nossos perispíritos mais iluminados, temos maiores defesas contra os obsessores? Podemos ajudar pessoas que estão obsidiadas? Com certeza, né, Marcelo? A doutrina espírita é riquíssima dessas lições, né? Ela nos traz com muita evidência, né, o roteiro da desobsessão, né, em base ao estudo, ao esclarecimento, ao desenvolvimento pessoal, não é verdade? Que são os verdadeiros medicamentos apropriados à desobsessão, né? Nós nos lembramos de um espírito Zé Grosso que certa feita nos falou, né, em relação ao processo obsessivo, que de pouca valia tinha espantar moscas de uma ferida. Aquela mosca ia, mas voltavam outras, porque a ferida continuava aberta, né? Então o processo de desobsessão são processos complexos que têm que ser trabalhados no tempo, né? Priorizando a reforma íntima como o fator essencial que vai, né, desfazer esses entrelaçamentos, né? Para a gente encerrar, você poderia nos citar alguns casos nos quais a fé do doente foi preponderante no processo de cura? E nessa situação, por que isso acontece? O sistema médico do Cristo, podemos falar assim, né? O sistema de saúde que Cristo nos trouxe, deixando-nos o roteiro de uma medicina essencial, de uma medicina espiritual, que estará ao alcance do homem no futuro, ainda não é acessível a nós. Nós ainda estamos bastante materializados. Então, quando nós pensamos no sistema médico que Cristo fundou na Terra, a medicina espiritual, nós observamos alguns critérios muito interessantes. Sabe, Marcelo, vale a pena nós mencionarmos isto. O sistema médico que Cristo nos trouxe, ele tem algumas evidências muito interessantes que vale a pena ressaltarmos. Primeiro, Cristo, ele utilizou-se de determinados recursos terapêuticos inacessíveis ao homem. Mas o principal recurso terapêutico que Jesus utilizou-se, o remédio fabuloso que o Cristo se serviu para nos curar, para curar os seus enfermos, não era um medicamento que se tomava pela boca, se injetava. Cristo não se valeu de infusões de ervas, ele não receitou ervas medicinais para ninguém, né? Ele utilizou de um remédio simples, que se chama fé. A fé, então, era o milagroso medicamento que Jesus se utilizava para exercer a sua fantástica medicina. Era o único remédio que ele prescrevia para os seus enfermos. Porque, diante de todos os doentes, praticamente, o que o Cristo diz?
uma vez efetuado o processo terapêutico: filho, a tua fé te curou, demonstrando ao homem as extraordinárias possibilidades terapêuticas que residem em nós. E nós nos esquecemos disso. A nossa medicina ainda não aprendeu a disponibilizar para os seus doentes o recurso da fé. Faz pouco tempo que as pesquisas médicas estão chamando a atenção para o extraordinário valor da fé nos processos terapêuticos, né? Mas a medicina ainda não deu o seu aval de que a fé, evidentemente, pode curar todas as nossas enfermidades, absolutamente todas. Devemos lembrar, né, que nós detemos processos biológicos extraordinários à nossa disposição, né? Temos uma biologia inteligentíssima servindo-nos a vida, de forma que há muita sabedoria no nosso corpo, né? O divino santuário, como diz Emmanuel. Há uma sabedoria extraordinária que faz com que nós permaneçamos vivos na Terra, realizando as mais fantásticas operações bioquímicas, moleculares, biológicas, né, que nos sustentam, e nós nos esquecemos que temos essa sabedoria conosco. Essa sabedoria, ela é capaz de realizar curas verdadeiramente milagrosas em nós. O homem não conhece o valor que tem a fé, ele não sabe o poder que ele tem interiormente. O pai da medicina, chamado Hipócrates, já havia alertado, né, ao fundar a sua escola médica no século V a.C., já havia nos alertado para a existência de forças curativas presentes na natureza humana. Ele chamou essas forças curativas de médico interno. E ele dizia que o primeiro médico é o médico interno, e o médico deve obedecer ao médico interno. E o médico interno faz pelo doente o que deve ser feito, de forma muito mais precisa do que pode fazer o médico. Mas a nossa medicina se esqueceu disso, né? Então a nossa medicina não considera no doente a capacidade dele se autocurar. E Cristo, ele utilizou-se precisamente deste precioso recurso. Ele estimulava no doente os seus processos curativos, ou seja, ele estimulava no doente o emprego das próprias forças curativas do indivíduo. Essas forças curativas extraordinárias que davam visão ao cego, né? Restituíam um processo paralítico, era capaz de vencer uma hanseníase, uma lepra, né? Uma fé capaz, né, de estimular o sistema imunológico a tal ponto de que o próprio sistema imunológico vence a sua enfermidade. Quando a medicina descobrir isto, aí sim, né, não haverá mais enfermidades na Terra, né? E nem precisaremos de remédios mais, né? Remédios por vezes estão caros, né? Porque nós estaremos dotados dos próprios recursos para nos curarmos. Bem, então, só completando esta pergunta, para que a nossa conversa seja mais proveitosa, Marcelo, vamos nos lembrar que o sistema médico do Cristo, além do medicamento precioso que é a fé, ele trazia também recursos de profilaxia, e ele nos ensinava sobre a etiologia das enfermidades. Lembrando que a etiologia é o estudo das causas, das origens. Isso vale muito para os nossos dias de hoje, sabe, Marcelo? Primeiro que a profilaxia que nós executamos, não estamos dizendo que não se deve executá-la, é uma profilaxia que não é completa. Nós lavamos as mãos, né? Hoje, com a gripe suína por aí, né? Usamos máscaras, evitamos ambientes fechados. Então o homem zela com muito cuidado daquilo que vem de fora, mas ele não zela daquilo que vem de dentro.
Então Cristo foi muito incisivo quando ele nos afirmou que o que adoece o homem é o que vem de dentro do homem, que o que vem de dentro procede do seu coração. E isto adoece o homem, completou Jesus. E, como vocês sabem, essa passagem do Cristo se deu quando os fariseus chamaram a atenção dele, porque ele e seus discípulos não estavam lavando as mãos, como preconizava a lei antiga. Então Cristo percebeu o exagero que nós damos à profilaxia, à asepsia, e descuidamos da asepsia espiritual, da profilaxia espiritual. Então nós mantemos o nosso campo espiritual contaminado, manchado, né, pelas nossas mazelas, as mazelas morais que trazemos. E isso é um campo atrativo para vírus, bactérias. É o que nos adoece, evidentemente. Então, além da profilaxia exterior, nós precisamos da profilaxia interior. E o Cristo também nos deixou uma recomendação, né, fabulosa, quando ele dizia aos seus enfermos, uma vez curado: não volte a pecar para que não te suceda algo pior. Né? Aí Cristo, então, chegava ao máximo da profilaxia. Essa é a verdadeira vacina do Espírito, né? Porque se nós continuarmos agindo no desamor, ferindo a lei maior do universo, que é a lei do amor, nós continuamos enfermos. Continuamos incorrendo na lei, né? Semeando dores e, consequentemente, iremos colhê-las. Então, Cristo tinha uma perfeita ciência, né, da medicina humana, né, do que leva o homem verdadeiramente a adoecer, como que o homem deve verdadeiramente se curar. Então, as curas do Evangelho, elas nos servem para isso, para nós meditarmos como nós vamos nos precaver das enfermidades, como vamos nos curar das nossas doenças, qual o medicamento mais valioso. Então, vamos nos lembrar disso sempre que estivermos doentes. Sempre que formos ao médico, ao hospital e recebemos as prescrições medicamentosas, vamos nos lembrar do Evangelho, que o Evangelho tem um remédio essencial. Que sem o uso desse remédio essencial, os outros medicamentos serão irrisórios. Serão paliativos, serão recursos passageiros, porque se o homem continuar o que ele é, todas as suas dores serão justas e meritórias. Gilson, muito obrigado por esta sua participação e agradecemos então mais uma vez essa sua boa vontade de nos ajudar. De forma alguma, eu que agradeço, viu, Marcelo, muito por esta oportunidade. Pedimos que Jesus nos abençoe, continue abençoando essa sua tarefa maravilhosa, e para todos nós, que Jesus nos ajude a nos tornarmos cada vez mais saudáveis aqui na Terra. Paz e alegria para todos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!